com a base de dados da Justiça Eleitoral. Tudo para dar ainda mais segurança à via eletrônica do título de eleitor. Bom dia a todos e também aos que nos assistem pelo YouTube. Vamos dar início, havendo número legal, à nossa 43ª sessão ordinária do dia de hoje, dia 9 de junho de 2020. Peço ao doutor secretário que faça a leitura da... Peço dispensa, presidente. Senhor presidente. Pedido de dispensa, todos de acordo. Sim. Passagem e leitura de acordo. Alguém tem? Nada, presidente. Eu acho que o desembargador Marco Antônio tem, porque nós, na vez anterior, nós dissemos e afirmamos que a leitura do acordo seria por parte do doutor Márcio, mas como foi parcial, houve concordância dele com o voto do nosso desembargador Marco Antônio, eu erroneamente disse que a leitura do acordo seria por parte do desembargador Márcio, mas a leitura do acordo fica ainda com o desembargador Marco Antônio. Então, aqui as minhas escusas. Vossa Excelência, desembargador Marco Antônio, vai ler o acordo? Está mal, hein? Está no mudo. Senhor presidente, eu peço permissão de Vossa Excelência para fazer a leitura na próxima sessão, por favor. Pois não. Muito obrigado. Então, vou fazer o seguinte: o primeiro processo é o físico, é a continuidade do julgamento que tivemos no início, na outra sessão. Então, vou passar a presidência ao desembargador Jorge Lins para que presida esse julgamento. Senhor presidente, Pois não. com a sua licença, esse é o processo que eu estou impedido e, Isso. por conta disso, eu peço licença para me ausentar durante o julgamento. Perfeito. Bom, Com então, a palavra, a presidência chama a julgamento processo físico de número 61, dígito 79, de 2016. Prestação de contas de partido, exercício financeiro de 2015. Requerente está com o diretório estadual do DEM. Aqui o relator, desembargador Aristóteles Lima Turi, votou pela desaprovação das contas prestadas pelos democratas DEM com ressarcimento da quantia de R$ 1.249,91 em favor do erário, aplicação de multa correspondente a 20% do valor a ser restituído e pela suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses. A desembargadora Gisele Falcone Medina Pascarelli acompanhou o relator no seu pedido de vista e está com vista ao desembargador Fabrício Frota Marques. Com a palavra, desembargador. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Bom dia a todos os membros da corte. Quero inicialmente cumprimentar a todos, ao doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Rafael, de igual forma ao nosso secretário, doutor Almir. Cumprimento também aos servidores, aos colaboradores do nosso tribunal, aos nobres colegas advogados que nos acompanham, de modo geral a todos aqueles que nos acompanham pela transmissão do YouTube. Conforme anunciado, desembargador, trata-se do processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2015 do Partido Democrático, Diretório Estadual do Amazonas. Eu iniciarei a leitura do meu relatório, do voto vista, de uma forma bem resumida.
Cuida-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Democratas no Amazonas, referente ao exercício financeiro de 2015, que tramita sob a relatoria do eminente desembargador Aristóteles Lima Turi. Na sessão realizada no dia 11 de dezembro de 2019, o eminente relator proferiu voto nos seguintes termos, abro aspas, pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, profiro meu voto nos seguintes termos. Primeiro, voto pela desaprovação parcial das contas do exercício financeiro de 2015, prestadas pelo Democratas DEM, com fundamento na norma do artigo 45, inciso 3º, da resolução TSE número 23.432 de 2014. Segundo, voto pela condenação do partido ao ressarcimento da quantia de R$ 1.249,91 em favor do erário público, com os acréscimos de atualizações monetárias e juros moratórios na forma do artigo 62, parágrafo 1º, da resolução TSE número 23.432 de 2014. Terceiro, voto pela aplicação de multa correspondente a 20% do valor a ser restituído em razão das irregularidades encontradas conforme normatiza o artigo 37 da Lei 9.096 de 95, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015. E quarto, por último, voto pela suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da resolução TSE 23.432 de 2014, a contar da publicação do acórdão proferido por esta Corte Plenária. Fecha aspas. Volto eu. Após o voto do eminente relator, pediu vista dos autos a desembargadora Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes, vindo na sessão do dia 2 de junho de 2020 a devolver os autos, apresentando o voto vista em harmonia ao voto do relator, do feito que, por sua vez, houve por alterar parcialmente nesta mesma assentada o seu voto, proferido inicialmente em 11 de dezembro de 2019, doravante no sentido de desaprovar totalmente as contas da agremiação, e não apenas parcialmente, como feito na sessão originária. Diante da sustentação oral levada a cabo pelo advogado da agremiação, e por ser o processo físico, eu pedi vista dos autos para melhor analisar, de modo a balizar o meu posicionamento. Eis, em suma, o que convém relatar. Passo ao voto. Para melhor apreciação, divido a análise em 2 momentos. De início, a análise quanto às irregularidades das contas e, em seguida, o deslinde do julgamento. Primeiro, irregularidade de análise de contas. No que concerne às irregularidades destacadas pelos órgãos técnicos, Sua Excelência, o relator, votou no seguinte sentido, aspas, ao examinar as contas prestadas pela sigla partidária, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria identificou as seguintes irregularidades e impropriedades. A. Despesas irregulares com eventos e recepções e com alimentação. B. Despesa irregular com viagem e estadia. C. Movimentação irregular de recurso próprio em conta do fundo partidário. D. Irregularidade no provisionamento de despesas destinadas à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. E E. Irregularidade pela ausência de registro e cessão de veículos automotor e de subavaliação da cessão. Em relação a essa questão, neste particular, eu acompanho integralmente o entendimento esposado pelo eminente relator, de modo que eu passo a análise quanto ao dispositivo condenatório. Conflito da lei no tempo. 2. Sanção tempus regit actum. Nesse pormenor, a questão jurídica a ser respondida é: qual normativo deve ser aplicável ao exercício financeiro da prestação de contas ora em questão? E, a partir disso, qual a respectiva penalidade cominada à agremiação? Desde o exercício financeiro ora em análise, 2015, pelo menos 3 resoluções foram editadas pelo TSE para regulamentar as finanças e contabilidade dos partidos. O atual normativo vigente, resolução TSE número 23.604 de 2019, prescreve que as disposições processuais previstas nesta resolução devam ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados,
Por outro lado, as questões meritórias das contas, aspecto hora em análise, devem ser avaliadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício financeiro de referência das contas. E aí eu trago a colação aqui do artigo 65, principalmente o parágrafo 1º e 3º da referida resolução, que trata sobre essa matéria e irei poupá-los da leitura. Sigo eu. Com efeito, o normativo vigente à época do exercício financeiro em questão é a Resolução 23.432 de 2014. E, assim sendo, tal normativo, acerca do julgamento, dispõe que, artigo 45, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando, inciso 3º, pela desaprovação parcial, quando forem verificadas irregularidades cujo valor absoluto ou proporcional não comprometa a integralidade das contas. Inciso 4º, pela desaprovação, quando a. for verificada a irregularidade que comprometa a integralidade das contas, ou b. os documentos e informações de que trata o artigo 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário. Volto eu. De fato, a resolução então vigente dispunha a possibilidade de desaprovação parcial ou simplesmente desaprovação. A desaprovação total, com base no artigo 48, inciso 4º, a linha A, deve ocorrer quando for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas, fato não observado na espécie, tendo em vista a limitação do montante das irregularidades. No caso, com a devida vênia, ao meu sentir, revela-se apropriado mais desaprovar parcialmente as contas, com base no artigo 45, inciso 3º da Resolução 23.432, de 2014, por conta das irregularidades verificadas apontem valor proporcional que não venham a comprometer a integralidade das contas. Isso é, apenas 6,08%, apresentando-se inferior ao percentual adotado como parâmetro pelo TSE. E aí eu trago a colação também, jurisprudência nesse sentido, de relatoria da ministra Luciana Lócio, e continuo. Por outro lado, em relação à penalidade, a resolução então vigente dispunha que, artigo 48, a desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do fundo partidário. Volto eu. Tal sanção, prevista na referida resolução, e que tem aplicação direta ao exercício financeiro de 2015, guarda simetria com o artigo 37 da Lei 9.096, então vigente à época. Faço, assim, um comparativo entre a redação do artigo 37 da Lei 9.096, antigo, e o novo. A redação antiga dizia: a falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. Conquanto a nova redação do mesmo artigo dispõe que a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de 20%. Assim sendo, a sanção de prestação apenas aos exercícios financeiros de 2016 em diante, o que não se enquadra ao caso em análise. E aí eu faço também menção aos julgamentos de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, que trata sobre a questão, e mais adiante continuo. Ressalte-se por derradeiro que a Corte Superior Eleitoral já afastou, inclusive, a retroatividade benigna da novel redação do artigo 37 em questão. Nesse contexto, traga a colação e entendimento do TSE, conforme transcrição que segue. Outro sim, transcrevo aí. Sendo assim,
alcança a irrefutável ilação de que a penalidade imposta à agremiação limita-se apenas à suspensão das cotas do fundo partidário, devendo data vênia ser desconsiderada a aplicação de multa. Forte em tais razões, e por todo o consubstanciado nos autos, conduzo o meu voto no sentido de acompanhar parcialmente o judicioso voto do eminente relator, divergindo, entretanto, apenas no seguinte sentido. A. Nos termos do artigo 45, inciso 3, da Resolução TSE número 23.432 de 2014, voto pela desaprovação parcial das contas, porquanto as irregularidades verificadas estejam a apontar um valor proporcional que não venham a comprometer a integralidade das contas, no caso apenas 6,08%, sendo menor que o percentual de 10%, o qual é adotado como parâmetro pelo TSE. B. Ao talante do artigo 65, parágrafo 3º da Resolução TSE número 23.604 de 2019, voto pelo afastamento da aplicação da multa de 20%, constante no item 3 do voto do eminente relator, quanto tal sanção não seja, ao meu sentir, aplicável ao exercício financeiro de 2015, conforme citado no entendimento do TSE. É como voto, senhor presidente. Muito bem. O voto de Vossa Excelência não foi espelhado para que eu pudesse acompanhá-lo na íntegra, mas, assim, pelo que eu entendi, Vossa Excelência está divergindo apenas em parte, né? Pela desaprovação parcial. É isso? Isso. E divergindo... Excelência, porque Desculpe, agora na sim. sessão da semana passada, Não estou lhe ouvindo, desembargador. Fabrício? Oi. O senhor está me ouvindo, Excelência? Agora sim. Pode falar, desembargador Fabrício. Do dia 2 de junho, o eminente relator alterou parcialmente seu voto para votar pela desaprovação total. Então, nesse particular, eu divirjo e mantenho o voto dele escrito. Acompanho o voto dele escrito que foi em dezembro, pela desaprovação parcial. E mais ainda, eu divirjo em relação à aplicação da multa, que eu entendo que não seria cabível ao exercício financeiro de 2015. Então, somente nesses dois aspectos. Muito bem. Vota, então, pela desaprovação parcial e divergindo pelo afastamento da aplicação da multa. Exatamente, Excelência. Apenas isso? E a questão da suspensão do repasse? Mantenho integralmente essa questão. Mantém também. Só a multa que Vossa Excelência diverge. Correto. Então, Não. Está voto posto pelo desembargador Vistante, está em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra com a permissão de Vossa Excelência. Não, desembargador Vitor, com a palavra. Eu analisei o excelente voto do desembargador Fabrício e constatei também que as irregularidades apresentam, inclusive, um percentual menor. Eu calculei aqui 5,28%. O desembargador achou 6,08%. De qualquer forma, está abaixo dos 10% que o TSE estipulou como um percentual plausível para enquadrarmos no princípio da proporcionalidade. Também analisei que a questão da multa de 20%, ela está indexada à questão da resolução vigente à época. E a resolução vigente à época, como muito bem explicitou o desembargador Vistante, não previa a imposição de multa nos casos idênticos ao ora analisado. Então, senhor presidente, eu, com todo respeito ao voto do ilustre relator, eu adianto que acompanho a divergência parcial do desembargador Fabrício, que divergiu parcialmente com relação à aplicação da multa e à desaprovação parcial, que o desembargador relator previa a desaprovação total. Não é isso? Não é isso, desembargador Fabrício? Exatamente, Excelência. Então, eu acompanho também a divergência nesse sentido, pela desaprovação parcial e a retirada da multa de 20%, que não era prevista à época
dos fatos. E só tem uma dúvida. O desembargador relator estipulou a suspensão do fundo partidário por um prazo de 6 meses. E eu vi aqui no voto de Vossa Excelência, desembargador Fabrício, que Vossa Excelência estipulou um prazo de 3 meses. É isso? 3 meses, isso. Ok. Então eu não vou acompanhar Vossa Excelência nesse fato. Eu vou acompanhar o relator no que concerne a suspensão do fundo partidário por 6 meses. Nesse ponto, eu vou acompanhar também o relator. Certo. Então, desembargador presidente, eu vou acompanhar a divergência com relação à desaprovação parcial e à retirada da multa. Mas vou acompanhar o relator com relação à suspensão do fundo partidário por 6 meses. Desembargador Vitor Liuzzi? Ou não? No voto de Sua Excelência, o desembargador relator, proferido no dia 11 de dezembro, ele vota pela suspensão do repasse das novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses. Então, no voto escrito dele está 3 meses. Eu não sei se ele alterou oralmente na sessão ou essa parte. Então se o relator... porque me parece que o relator tinha estipulado 6 meses de suspensão. No voto que eu estou aqui de dezembro, fala em 6 meses, né? Vamos, então, ouvir o relator, né, quanto a essa questão. Sem mais delongas, eu vou manter o meu voto. Mas a questão que está sendo suscitada, Excelência, é no tocante à aplicação da suspensão, que no primeiro voto escrito constava 3 meses, e depois, no que está agora, no atual, consta 6 meses, o período de suspensão. Qual realmente é o de 6 meses, é o que está agora? Deixa eu ver aqui, eu estou na parte final do meu voto, no dispositivo final. Eu coloquei 6 meses. Muito bem. Então, o desembargador Fabrício ele está confirmando que ele alterou 6 meses o posicionamento dele atual. Como Vossa Excelência se manifesta, permanece nos 3 meses ou acompanha o entendimento do relator? Certo. Não, eu acompanho. Nesse caso, então, acompanho o eminente relator por 6 meses. É porque eu imaginava que tinha sido 3 meses. Acompanho o relator. Muito bem. Questão esclarecida. Desembargador Vitor já se manifestou acompanhando a divergência no tocante à questão da aplicação da multa e agora continua em discussão antes de colher os votos. Alguém quer discutir? Então, vou colher os votos, né? A partir da divergência já lançada pelo desembargador Fabrício, vamos ouvir agora o desembargador Márcio Cavalcante. Com a palavra, desembargador. Eu acompanho, com as devidas vênias, eu acompanho a divergência e com os acréscimos feitos pelo desembargador Vitor Liuzzi na sessão. Quais foram os acréscimos? Vossa Excelência pode... Não, os acréscimos apenas de fundamentação, desembargador, assim. Quanto à questão do cálculo que o desembargador Vitor Liuzzi fez, no sentido de que seria, na verdade, até menor esse percentual de irregularidade, né? 5, uma fração aí que o desembargador mencionou. Muito bem. Mas eu acompanho integralmente o voto da divergência. Tá certo. Vamos, então, ouvir quem está falando. Desembargador Marco Antônio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu creio que o desembargador Vitor Liuzzi foi muito feliz nas suas razões e conseguiu resumir tanto o voto de Sua Excelência, o relator, quanto o do juiz vistante, inclusive esclarecendo acerca da questão do percentual. Mas, de qualquer forma, como bem salientou Sua Excelência o desembargador Vitor, esse percentual fica aquém dos 10% já corriqueiros. E, dessa forma, senhor presidente, eu também peço, com todas as venhas possíveis, de Sua Excelência o desembargador relator, mas eu vou acompanhar também a divergência levantada pelo desembargador Fabrício.
Muito bem. Então, o julgamento está encerrado. Com a tomada de votos, deixo... Então, presidente. 4 com a divergência, né? E... Presidente. Votador... Pois não, desembargadora Gisele. Eu gostaria de retromarchar e acompanhar a divergência então, levantada pelo desembargador Fabrício. Muito bem. Então, mais um voto com a divergência. Então, vou proclamar o resultado. Por maioria de votos, venceu a divergência no sentido da desaprovação parcial das contas, né? Sem a aplicação da multa de 20%. E com a suspensão, né, do repasse no período de 6 meses, conforme já a alteração feita, aqui a essência do desembargador Vistante, o qual fica, desde já, designado como redator do acordo. Eu acho que não, excelência. Foi desaprovação parcial. Devolva a presidência. Desaprovação parcial. Devolva a presidência ao desembargador Aristóteles Lima Turi. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Jorge Lins. A elaboração da leitura do acordo não permaneceria porque houve divergência parcial. É verdade. É verdade. Vossa Excelência bem anotou, não foi uma divergência total. Vossa Excelência continua como redator do acordo, sim. Por não. Com esse acréscimo da divergência, porque foi parcial. Toda razão, Vossa Excelência. Obrigado, senhor desembargador Jorge. Passemos ao próximo processo, que é o processo PJE, número 060040222-2017-604. Recurso de representação, recorrente Belarmino Liz de Albuquerque, recorrido do Ministério Público Eleitoral, e dele, nessa representação, houve um agravo regimental, desembargo de declaração na representação, agravante Ministério Público Eleitoral, agravado Belarmino Lins de Albuquerque. O relator, desembargador Marco Antônio Pinto da Costa, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, membros, senhor procurador regional eleitoral e a todos que nos assistem e nos ouvem através da transmissão no YouTube. Relatório. O Ministério Público Eleitoral ajuizou a representação contra o ora recorrente Belarmino Liz de Albuquerque e Carlos Eduardo de Souza Braga, pela prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos 1 e 2 da Lei 9.504/97. Senhor presidente, o senhor secretário pode espelhar o voto? Ou todos acompanham pelo... Eu posso espelhar, desembargador. Eu acho Eu posso melhor. espelhar. Pois não. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente. Pois não, desembargador Jorge. Senhor presidente, eu verificando aqui que o recorrente se trata Belarmino Lins de Albuquerque, meu primo, então eu averbo a minha suspensão deste processo. Não. Naturalmente que aí... Não. Naturalmente. Será que a necessidade de... Fala com o coro? Ou não? Mas esse é impedimento do desembargador. Presidente,
essa palavra. Pois não, desembargador Rafael Rocha. Em primeiro lugar, bom dia a todos, senhores membros, servidores, todos, senhores membros, necessidade dessa representação, pedido de cassação de registro. Nessa representação, pedido de cassação não Perfeito. Desembargador, Senhor presidente, eu concordo com a manifestação de Sua Excelência Procurador Regional Eleitoral, não vejo necessidade da convocação de substituto. Eu estou apenas no aguardo aí do compartilhamento do voto do nosso secretário para que eu possa continuar. Estamos aguardando o desembargador Felipe. Peço só compreensão de Vossa Excelência que o nosso Zoom aqui está bem lento. Mas estão vendo... Consegui espelhar o voto? Já está espelhado. Eu estou no relatório ainda, Almir. Eu vou aguardar. Vamos aguardar o desembargador Luiz Felipe, que ainda não está. Está aqui, já está online, presidente. No momento correto. Compartilhar. Eu posso tentar compartilhar aqui, se Vossa Excelência permitir, presidente. Já está. Eu posso compartilhar o voto, o relatório. Senhor Vossa Excelência vai compartilhar? Eu vou compartilhar todo aqui. Você está liberado? Liberar Posso tentar aqui? Liberado. Libera, por favor. Ok, desembargador. A nossa internet está uma benção. Só um minutinho, por favor. Consegue visualizar? Já, sim, nós já estamos. Então, eu vou reiniciar, senhor presidente, com a sua permissão. Pois não, excelência. Relatório. O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra o ora recorrente Bellarmino Lins de Albuquerque e Carlos Eduardo de Souza Braga pela prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos 1 e 2 da Lei 9.504/97. Aduziu o Ministério Público Eleitoral que, em discurso proferido no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e transmitido pela TV Ali, o ora recorrente Bellarmino Lins de Albuquerque fez campanha eleitoral em benefício do então candidato ao governo do Estado, Carlos Eduardo de Souza Braga. Em decisão monocrática de 27943, a desembargadora Ana Paula Cerizalva Silva, na qualidade de juiz auxiliar desta corte, julgou procedente a representação em relação ao recorrente Bellarmino Lins de Albuquerque, pelas práticas de ambas as condutas vedadas indicadas na petição inicial, condenando ao pagamento de multa no valor de R$100 mil e improcedente em relação a Carlos Eduardo de Souza Braga. Inconformado, o recorrente Bellarmino Lins de Albuquerque opôs embargo de declaração em face dessa decisão monocrática, aduzindo, entre outras coisas, omissão contra a proporcionalidade da multa aplicada em seu patamar máximo, ID 28073. Houve contrarrazões aos aclaratórios apresentadas por parte do Ministério Público Eleitoral. Em face do término do período de atuação dos juízes auxiliares, foram os autos redistribuídos a este relator. Em decisão monocrática, de D371-59, acolhi parcialmente os embargos de declaração para, sanando a omissão quanto à proporcionalidade da multa, reduzi-la para R$50 mil. Sobreveio, então, o presente recurso, interposto por Bellarmino Lins de Albuquerque, contra a decisão monocrática que julgou procedente a representação, alegando: 1. Ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário,
uma vez que se o candidato a governador, Carlos Eduardo de Souza Braga, beneficiou-se da conduta vedada, não há como dissociá-lo de seu vice. 2. Imunidade parlamentar formal e material, o que garante ao recorrente a liberdade de se expressar da maneira que lhe convir. E 3. Ausência de relevância capaz de desequilibrar o pleito. Paralelamente, o Ministério Público Eleitoral interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática deste relator, que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos por Belarmino Lins Albuquerque, reduzindo a multa aplicada, aduzindo, em síntese, a ausência de omissão a justificar os aclaratórios, uma vez que este relator, na fixação da multa, apenas fez valoração diversa da juíza auxiliar. O recorrente Belarmino Lins Albuquerque deixou o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral transcorrer em naubes. Determinei a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para oferecer contrarrazões ao recurso interposto por Belarmino Lins Albuquerque, esclarecendo que, por economia processual, levaria o recurso e agravo regimental para julgamento em conjunto, uma vez que eventual provimento do recurso, julgando improcedente a representação originária, tornaria o agravo regimental, em que se discute a proporcionalidade da multa aplicada, prejudicado. Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral, pugnando pelo seu desprovimento. É o relatório, senhor presidente. Pois não, doutor relator. Passo a palavra ao eminente procurador regional eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de representação por conduta vendada, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Belarmino Lins Albuquerque e Carlos Eduardo de Souza Braga. O Ministério Público alega que foi praticada a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 1º, e também a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 2º, ambos da Lei 9.504 de 97. Basicamente, no dia 9 de agosto de 2017, o deputado Belarmino Lins fez um pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa, e esse pronunciamento foi veiculado na rádio e na televisão da Assembleia, e, para melhor contextualização, eu vou aqui abrir aspas para trazer exatamente as falas e as expressões que foram utilizadas pelo responsável pela conduta vedada. O contexto era a discussão do reajuste do ICMS. O deputado fez uma parte e pediu a palavra para dizer o seguinte, abro aspas, tomando posse, imediatamente, o novo governo do doutor Eduardo Braga fará essa redução da alíquota da cesta básica. Em outro momento, fecho aspas, em outro momento, ele voltou a fazer menção à candidatura de Eduardo Braga, mas agora mencionando o número 15. Ele disse o seguinte, abro aspas, Sabá se antecipa uma meta, um projeto de iniciativa do nosso candidato ao governo, que vai ganhar pelo tie-break de 15 a 12. Fecho aspas, 12 era o número do adversário naquelas eleições suplementares. Prosseguiu fazendo referência à família 15 e diversas vezes falando sobre o problema do asfaltamento no município de Altazes. Ele repetiu o slogan da campanha, dizendo que Altazes tem jeito, Altazes tem jeito, Altazes tem jeito. Então, foi exatamente essa conduta vedada que foi praticada. O Ministério Público imputa ao representado a prática da conduta de utilizar o bem imóvel e também os serviços da Assembleia em prol da campanha do Eduardo Braga, prejudicando com isso a isonomia em relação ao outro candidato, daquele segundo. Nesse caso, houve a condenação inicialmente ao pagamento de multa no valor máximo e, posteriormente, essa multa foi reduzida para o valor mínimo em sede de embargos. Por isso, foram interpostos 2 recursos. Um recurso do Ministério Público Eleitoral, que é o representante, para restabelecer a multa no valor máximo, alegando que a redução não poderia ter ocorrido em sede de embargos, não houve nenhuma omissão na decisão ou outro vício que enseja esse instrumento processual, e, por sua vez, o representado Belarmino Reis, que ajuizou, interpôs um recurso para que a representação seja julgada improcedente. Vamos, então, aqui nessa sustentação, falar
exatamente na ordem do direito material. Então, primeiro, tratar do andebeato para saber se houve ou não conduta vedada e se a ação deve ser julgada procedente ou improcedente, e depois partir para considerações em relação ao quantum debeatur, ou seja, o valor da multa a ser aplicada. E para falar do andebeatur, eu vou aqui primeiro me manifestar especificamente sobre as questões que foram suscitadas no recurso do representado. Em primeiro lugar, o recorrente sustenta que haveria necessidade de litisconsórcio passivo e que a representação deveria ser extinta porque o vice-governador, o candidato a vice-governador, Marcelo Ramos, não foi colocado no polo passivo. O Ministério Público sustenta que essa alegação não merece prosperar precisamente pelo fato de que não há pedido de cassação de registro ou diploma, e sim, tão somente aplicação de sanção de multa. Ou seja, o litisconsórcio passivo não é necessário porque a decisão judicial que busca o Ministério Público, de maneira nenhuma pode, ou poderia, ou teria o condão de afetar o vice-governador, porque a eventual multa deveria ser suportada apenas pelo titular, pelo cabeça da chapa aqui. E no parecer e nas contrarrazões do Ministério Público foram citados diversos precedentes dos tribunais regionais eleitorais, exatamente nesse sentido. Quando a representação por conduta vedada requer apenas aplicação de multa, não há litisconsórcio passivo necessário do titular e do vice da chapa. Então, o Ministério Público sustenta que essa preliminar deve ser rejeitada. Quanto à improcedência que busca o representado, ele sustenta basicamente duas coisas: que a conduta não teve relevância jurídica e que ele estaria albergado por sua imunidade parlamentar. Em relação a essa suposta imunidade parlamentar, o Ministério Público trouxe à colação precedentes do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, alegando que a imunidade parlamentar não é um direito absoluto, que não pode haver o desvirtuamento no sentido de que, utilizando-se da sua prerrogativa, fazendo seus pronunciamentos no plenário da Assembleia, o deputado possa deixar de abordar questões que são do interesse da coletividade para simplesmente fazer campanha para outros candidatos, no contexto de eleição. E é muito importante ter em mente o efeito pedagógico da decisão que vai resultar no julgamento de hoje, porque serve como sinalização. Então, se a representação for julgada improcedente, significa que, em época de eleição, só se pode falar de campanha, só se pode realmente fazer propaganda para os candidatos, que não haverá nenhum tipo de sanção por parte da Justiça Eleitoral. Então, com esses fundamentos, o Ministério Público requer que não seja acolhida esta alegação de que a imunidade parlamentar serviria como um manto para permitir esse tipo de conduta em época de eleição. Quanto à relevância jurídica da conduta, em primeiro lugar, o Ministério Público pondera que a conduta vedada se configura com a mera prática de atos que podem afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Então, não existe esse critério de relevância jurídica objetivamente previsto em lei. Então, o simples fato de ter sido praticada a conduta vedada enseja a condenação. E é claro que a gravidade da conduta, a potencialidade lesiva, deve sim ser considerada, mas em outro momento, no momento de fixar a dosimetria da pena, a multa será aplicada, quanto um debeato da obrigação. Então, por isso, o Ministério Público requer também que essa alegação de ausência de relevância jurídica não seja considerada para efeito de improcedência da representação. Passando agora ao quanto debeato, o Ministério Público sustenta que deve ser mantida a multa aplicada no valor máximo, em primeiro lugar, porque essa redução aconteceu em sede de embargos, não houve nenhuma omissão na sentença, inclusive eu aqui reproduzo os argumentos que foram utilizados na decisão que acolheu parcialmente os embargos, na qual o relator afirmou que, abro aspas, as afirmações postas na sentença, enquanto verdadeiras do ponto de vista da ciência política, não são suficientes a justificar a fixação da multa em seu valor máximo de R$100.000, fecho aspas. Ou seja, não houve omissão. O que houve aqui foi uma valoração diversa, possivelmente um erro injudicando na avaliação do eminente relator, mas isso não justifica que haja uma alteração da multa aplicada em sede de embargo de declaração. No mérito, o Ministério Público também avalia que realmente foi uma conduta com gravidade suficiente para a fixação da multa no valor máximo e também, por isso, requer
a manutenção da decisão originária, aquela que condenou e aplicou a multa em seu valor máximo. Portanto, com essas considerações, o Ministério Público se manifesta, nessa ocasião, pelo provimento do seu agravo regimental, para que seja restabelecida a multa no valor máximo, e pelo desprovimento do recurso do representado, em que ele busca a improcedência da representação. Ao parecer. Obrigado, doutor procurador. Devolvemos a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Passo ao voto. Conforme relatado, trago para julgamento, em conjunto, o recurso interposto por Belarmino Lins Albuquerque contra a decisão da juíza auxiliar que julgou procedente a representação por conduta vedada, condenando originalmente a multa de R$100 mil, e o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão monocrática deste relator, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo recorrente para reduzir a multa aplicada para R$50 mil. Pois bem, em preliminar, aduz o recorrente a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessária, uma vez que, se o candidato a governador Carlos Eduardo Braga beneficiou-se da conduta vedada, não há como dissociá-lo de seu vice. Contudo, a juíza auxiliar decidiu que a exigência de litisconsórcio entre candidatos ao cargo majoritário e seu respectivo vice somente se faz presente quanto a ação tem por escopo a cassação de registro ou diploma, haja vista que, nesses casos, a eventual condenação de um necessariamente impactaria no registro ou diploma de outro. Assim, como a presente ação restringe-se apenas à aplicação de multa, não se vislumbra nulidade na inclusão apenas do candidato ao cargo majoritário, sem menção ao seu vice. E eu prossigo. E citou, nesse sentido, o agravo em RESP número 61742, relatado pela ministra Laurita Vaz, no Tribunal Superior Eleitoral. O recorrente alega que a decisão recorrida, abro aspas, considerou um caso que não tem correspondência com o presente, fecho aspas, mas não demonstra em que o precedente citado não possui similitude fática com o caso em julgamento. Mormente, quando no referido julgado, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a multa é sanção personalíssima, não atingindo o vice quando aplicada ao cabeça da chapa majoritária. Por outro lado, cumpre notar que o representado Carlos Eduardo de Souza Braga foi absolvido do envolvimento na prática da conduta vedada, por ausência de demonstração do prévio conhecimento, não havendo, por consequência, prejuízo à ausência de sua intimação de seu vice. Pelo exposto, senhor presidente e senhores membros, eu voto pela rejeição da preliminar de nulidade do processo por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário. Está colocado a preliminar. Está em discussão. Rejeitada a preliminar por unanimidade. Podemos continuar. Obrigado, senhor presidente. No mérito, aduz o recorrente a sua imunidade parlamentar formal e material, o que lhe garante a liberdade de se expressar da maneira que lhe convir, citando julgado do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciado no recurso ordinário 159-1951. Ou não? Vossa Excelência poderia atualizar aqui na tela, porque eu não sei se é o meu, mas eu ainda estou numa... No mérito, tá, ok, não, tá, ok, já. Está aparecendo outra coisa. Não apareceu? Não, aqui, eu estou nesse parágrafo aqui. Aqui embaixo tem uma... Eu não sei o que é isso aqui embaixo, mas tudo bem, não está atrapalhando a leitura, não. É falha de conexão mesmo, Excelência. Na minha tela eu estou com o voto o parágrafo começa com no mérito, vírgula. É esse?
Estão porque visualizando já? Tem um pedaço para eliminar aqui embaixo, mas não tem importância. Eu creio que é algum problema de conexão aí. É verdade. Posso prosseguir, presidente? Senhor, não. No mérito, aduz o recorrente a sua imunidade parlamentar formal e material, o que lhe garante a liberdade de se expressar da maneira que lhe convir, citando o julgado do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciado no recurso ordinário 159.1951, da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, no sentido de que descabe cogitar das condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos 1 e 2 da Lei 9.504/97, em se tratando de declarações de parlamentares proferidas da tribuna da Casa Legislativa. A esse respeito, a decisão recorrida afastou essa alegação, amparando-se em julgado do Tribunal Superior Eleitoral, no RP 38029/DF, que teve como relator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes, publicado em sessão no dia 7/8/2014, em arresto do Supremo Tribunal Federal, no inquérito 1400/PR da relatoria do ministro Celso de Mello, publicado no DJ de 17/12/2003. Ocorre que o julgado da Corte Superior Eleitoral, em que se amparou a decisão recorrida, não possui similitude fática com a hipótese dos autos, uma vez que, naquele julgado, conforme manifestação do relator do acórdão, foi o ato impugnado, abro aspas, praticado fora da tribuna, que a imunidade não permite tornar indene, fecho aspas. Ao passo que, no caso aqui em julgamento, a manifestação do recorrido foi proferida da tribuna da Assembleia Legislativa, estando, portanto, acobertada pela imunidade parlamentar. Da mesma forma, no julgado da Suprema Corte, tratou-se de uma entrevista concedida por um parlamentar para uma rádio, portanto, também fora da tribuna. Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, por sua vez, cita, além do inquérito 1400/PR e da PET 4444/DF, publicada no DJE de 19/12/2008, a qual, porém, da mesma forma que no referido inquérito, tratou de conduta praticada fora da tribuna, consistente em declarações de parlamentar dadas a um jornal. Portanto, com as venhas da insigne desembargadora Ana Paula Cerizal Silva, que proferiu a decisão recorrida, na qualidade de juiz auxiliar dessa corte, nem os julgados citados em sua referida decisão, nem o trazido pelo Ministério Público Eleitoral, têm similitude fática com a hipótese dos autos, pois trataram de manifestações dadas fora da tribuna e, portanto, fora do exercício do mandato, situação não protegida pela imunidade parlamentar. Nesse sentido, eu transcrevo trecho do julgado do Tribunal Superior Eleitoral mais recente, colacionado pelo recorrente, nos seguintes termos. E aqui o voto está transcrito, e eu peço venha de Vossas Excelências para poupá-los da leitura, mas citando apenas a parte que grifo. Desse modo, as manifestações externadas dentro da Casa Legislativa, notadamente da respectiva tribuna, são protegidas pela imunidade material de modo absoluto, independentemente de vinculação com o exercício do mandato ou de terem sido proferidas em razão deste. E eu prossigo em meu voto. Sendo improcedente a representação, uma vez que a manifestação do recorrente, proferida da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ainda que transmitidas pela TVA, estava albergada pela imunidade absoluta, não caracterizando as condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos 1 e 2 da Lei 9.504/97, perde o objeto o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral, que questionava a redução da multa.
Pelo exposto, senhor presidente e senhores membros, eu voto pelo provimento do recurso interposto por Belarmino Lins de Albuquerque para, reformando a decisão recorrida, julgar improcedente a representação originária e, por consequência, pelo não conhecimento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral pela perda superveniente do objeto. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, digno relator. Está em discussão. Em votação. Senhor presidente, eu pediria vista dos autos, por favor, só para analisar melhor a questão, com a permissão de Vossa Excelência. Perfeitamente. Então, com vista dos autos ao desembargador Vitor Liuzzi. Passemos ao próximo processo, é o número PJE 6.096.48/2020, 604, processo administrativo. Assunto minuta de resolução. Altera a resolução 8 de 2012, suprimento de fundos para eleições interessadas TRE. Relatora desembargadora Gisele Autor Medina Pascarelli Lopes. Aqui é um passa-palavra. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargadora Gisele. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos os desembargadores que compõem esta corte, ao representante do Ministério Público Eleitoral, aos serventuários e demais pessoas que estejam acompanhando essa videoconferência. Passo a leitura do relatório, senhor presidente. Trata-se de proposta de alteração na resolução TRE-AM número 008/2012, que dispõe sobre a concessão de suprimento de fundos para eleições. Especificamente, dispõe sobre a concessão, aplicação, comprovação e prestação de contas de suprimento de fundos destinado ao custeio de alimentação e de serviço de transporte para mesários convocados para atuar em eleições do interior do estado do Amazonas. Instituído o grupo de trabalho para realizar estudos sobre as alterações sugeridas, sob a coordenação do servidor Roberto Leles de Oliveira, o grupo concluiu pela necessidade das alterações. Manifestação da assessoria jurídica da diretoria-geral, indicando inexistir qualquer vício de forma ou conteúdo impeditivo à formação do ato. Em igual sentido, a manifestação da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças pela regularidade da minuta de resolução. Parecer do Procurador Regional Eleitoral, opinando favoravelmente a aprovação da minuta de resolução. É o breve relatório, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Rafael. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de proposta de minuta para atualização dos termos da resolução TRE número 8 de 2012, que trata das normas para concessão de suprimento de fundos destinados ao custeio de alimentação e serviço de transporte de mesários convocados para atuar no interior do estado do Amazonas. Considerando que tanto a assessoria jurídica da diretoria-geral quanto a Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças manifestaram-se pela regularidade da minuta apresentada, destacando que as alterações propostas efetivamente contemplam situações recorrentes nos períodos de eleição no interior do estado, o parecer ministerial é favorável à aprovação da minuta. Pois não. Com a palavra, desembargadora Gisele. Obrigada, senhor presidente. Como meu voto está em total harmonia com o parecer ministerial, eu peço permissão para votar pela emenda. Pois não, excelência. Proposta de alteração na resolução TRE-AM número 008/2012, concessão de suprimento de fundos destinados ao custeio e alimentação de serviço de transporte de mesários convocados para atuar no interior do estado do Amazonas. Aprovado. Trata-se de proposta de alterações na resolução TRE-AM número 008/2012, que dispõe sobre a concessão de suprimento de fundos para eleições. A proposta atende os requisitos legais, não contendo vícios de forma ou conteúdo. Proposta aprovada. É o voto, senhor presidente. Obrigado, ilustre relatora. Está em discussão.
Em votação. Aprovada por unanimidade a resolução apresentada. Esse sendo o último processo, eu só queria Senhor fazer... presidente. Pois não, excelência. Eu queria pedir, Veni, Vossa Excelência, é que eu já tenho condições de fazer a leitura do voto da última sessão, se Vossa Excelência se me permitir. Só um momento. Eu farei a leitura da ementa, senhor presidente. Prestação de contas, campanha eleitoral, eleições 2018, despesas pagas em espécie, despesas de pequeno vulto pagas sem constituição do fundo de caixa, dívida não assumida pelo partido, irregularidades que correspondem a cerca de 75% total dos recursos arrecadados, comprometimento da regularidade das contas. O voto é pela desaprovação, senhor presidente. Lido e assinado. Lido e assinado. Com a permissão de Vossa Excelência. Obrigado. Então, antes de nós darmos por encerrada esta sessão, eu queria só fazer um esclarecimento, é que essa presidência tem, todas as vezes que há julgamentos processos do PJE, esquece de pedir que os senhores desembargadores votem através, né, do link que está colocado, né? Aquilo que nós temos no nosso quadro, aparece, né? Para votar, de acordo com o voto, vota com o relator, né? O PJE nós temos isso, né? Então, nós temos que acompanhar isso. Doravante, nós vamos fazer, a partir da próxima semana, votar exatamente pelo que dispõe aí o sistema, tá bom? Ok, nós estamos terminando a nossa sessão de hoje, agradecendo a todos e convocá-los para que aqui estejam novamente no dia 16 de junho de 2020, a nossa próxima sessão, ok? Então, agradeço a todos e desejo uma boa tarde e com muita saúde e muita paz. Obrigado. Uma boa tarde, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.